Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Dunga, do seu canal Professor Dunga Química. Eu estou hoje aqui para te dar uma dica muito especial para a prova do Enem, nesse momento tão complexo que nós estamos vivendo, que é o momento da pandemia. Veja, existem muitos assuntos que são recorrentes em prova do Enem. Termoquímica, envolvimento de cálculo de calor de combustíveis, como nós vimos em várias aulas aí que eu trabalhei com vocês. Parte de cálculo estequiométrico, envolvimento de mol, gases, relação envolvendo pH, gás carbônico, principalmente por causa do efeito estufa, chuva ácida, relacionadas ao pH, como eu acabei de dizer. Porém, esse ano, algo me diz que pode ser pedido alguma coisa que relacione o álcool, o etanol. O que nós estamos ouvindo muitas e muitas vezes do álcool 70. Mas, professor, o que vem a ser esse álcool 70? A gente está usando o álcool 70 como também a lavagem de mãos contínua, como também o uso de máscaras para um combate à transmissão do vírus da Covid-19. Porém, esse álcool 70, não é minha intenção aqui falar da parte biológica ou fisiológica de como ele atua sobre o vírus, mas sim te dar um aspecto um pouquinho técnico da parte da química desse tal álcool 70. Mas, professor, é álcool 70 o quê? A sua pergunta é extremamente inteligente, extremamente procedente. Veja, nós temos duas medidas de álcool, o chamado álcool 70 INPM e o álcool 70 GL. Ué, mas qual é a diferença disso? A diferença disso eu estou trazendo para você aqui nesse momento. Nesses próximos minutinhos que nós vamos estar juntos, preste muita atenção nisso que eu tenho para lhe dizer. Se você gostar desse vídeo, por gentileza, vai lá, dá teu likezinho para ajudar o nosso canal. Inscreva-se se você ainda não é inscrito. Canal Professor Dunga Química. Está lá no YouTube à tua disposição. Existem dezenas de aulas disponíveis para você em todas as áreas, para todos os vestibulares. Vai lá que vale a pena, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha aqui nesse nosso primeiro toque, nesse nosso primeiro slide. O que vem a ser esse tal INPM? No Brasil se utiliza o INPM como medida para a graduação do álcool numa amostra. O que quer dizer o INPM? Instituto Nacional de Pesos e Medidas. E ele refere-se à porcentagem em massa por massa. Deixa eu pegar aqui minha canetinha para observar isso aqui para você. Ela é uma referência de massa por massa. Tá, professor, mas o que você quer dizer com isso? Boa tua pergunta. Vamos pegar uma base. Daqui a pouquinho eu vou fazer um cálculo para você e eu vou pegar uma base 100. Ué, o que é isso? Na engenharia química, eu fiz engenharia química, você sabe? A gente sempre comenta isso em aulas. Digo para você, a base 100 é uma base resolutiva que nós utilizamos para ter como referência. Ah, mas não podia ser base 200? Pode ser o número que você quiser, tem o número da sorte, 17.622. Qualquer número vale. Porém, a base 100 me leva àquela relação de centesimal. Boa, joia. Então fica mais fácil da gente referenciar-se. Base 100. Então vamos lá. Olha o que eu fiz aqui para você. Eu tenho 100 gramas, veja bem, eu tenho aqui 100 gramas do meu etanol. 100 gramas de álcool 70 INPM. O que significa isso? É uma relação de massa por massa. Em 100 gramas do meu álcool, eu teria o quê? 70 gramas referentes ao etanol, que é a minha substância, C2H5OH, o tão conhecido álcool etílico. E o que é o restante? Se é uma base centesimal, eu tenho que ter um total de 100 gramas. 70 gramas são de etanol. E as outras 30? As outras 30, aqui para nós, eu digo 30 gramas dos demais componentes. Porém, para a análise que nós estaremos fazendo, seriam o quê? 30 gramas de água pura. Mas, Dunga,
O que é água pura? Bem, do ponto de vista laboratorial, a gente chama de água deionizada. É aquela água que só conterá moléculas de água e os seus respectivos íons naquelas concentrações muito baixas de H+, e OH- que nós já vimos lá na parte de aula de pH. Então veja, quando eu falo água pura, eu estou me referenciando única e exclusivamente a moléculas de água. É o que nós chamamos de água deionizada. Então, o álcool 70, INPM, ele conteria 70 gramas de etanol e 30 gramas de água pura. Isso para o meu álcool 70 INPM, que é o álcool que nós devemos utilizar para a profilaxia em combate ao coronavírus. O álcool 70 INPM. Qual o outro que tem aí, que a gente ouve falar também? Que é aquele que você encontra, por exemplo, nas garrafas de bebidas alcoólicas, que é o chamado graus GL. O que quer dizer os graus GL? Graus de Gay-Lussac. É uma referência de volume por volume. Então, na verdade, eu teria aqui uma relação volume por volume. E o que seria o INPM? Massa por massa. Quando você pega lá uma garrafa, vamos pegar uma bebida típica brasileira, a aguardente de cana, ou a pinga, como gostaríamos de falar. Está escrito lá, aguardente de cana ou pinga, 40 GLs. O que significa isso? 40 graus de Gay-Lussac. O que significa isso? Uma porcentagem em volume. 40% do volume daquela garrafa é de etanol. O restante são dos componentes que formam a bebida aguardente de cana, a cachaça, ou a pinga. E aqui? Então vamos pegar a mesma base centesimal. Eu estou falando aqui para você, ó. Eu tenho 100 mililitros. Mas, professor, não podia ser 100 litros? Podia ser 100 litros, 1 litro, mas a gente está tomando a base mililitros. 100 mililitros de álcool 70 graus de Gay-Lussac. 70 GL, não 70 INPM, 70 GL. O que quer dizer isso? É uma relação volumétrica. Então eu tenho 70 mililitros de etanol, que é o meu C2H5OH, e os outros 30 mililitros seriam correspondentes aos demais componentes, que aqui no nosso caso de análise, para as nossas continhas que nós vamos fazer já já, seriam o quê? 30 mililitros de água pura, que é a minha água deionizada. Então, só para que você relembre, o grau INPM é uma relação de massa por massa. Se é álcool 70 INPM, são 70 gramas de etanol em 100 gramas de solução alcoólica. Se eu tenho 100 mililitros de álcool 70 GL, eu teria 70 mililitros de etanol em 100 mililitros de solução alcoólica. Essa que é a ideia. Tá, professor, mas e aí? Como é que você acha que o vestibular, que o Enem, que as demais provas podem pedir isso para a gente? Bem, existe uma gama de possibilidades. Eu vou te trazer aqui uma relaçãozinha. Então vamos dar uma olhadinha aqui no que eu trago para você. Como eu tinha te dito anteriormente, eu vou estar trabalhando com uma base centesimal, uma base 100. Então vamos lá, vamos analisar isso daqui. Algo importante que eu tenho que trazer para você. Alguns dados o aluno não tem que decorar em prova alguma, nem no Enem, nem nas demais universidades. O que é? Por exemplo, a densidade do etanol. A densidade do etanol, aproximadamente, ela vale 0,8 gramas por centímetro cúbico, ou 0,8 gramas por ml. Porque o centímetro cúbico e o ml são unidades equivalentes, não iguais, equivalentes de volume. Então, 0,8 gramas por centímetro cúbico é equivalente a 0,8 gramas por ml. Essa é a densidade de etanol e isso aqui é padronizado, isso aqui é dado para você. Então, ninguém tem que ficar decorando essas coisas, tudo bem? Então, vamos lá. Aqui eu estou escrevendo para você. Para o álcool 70 INPM, o que você vai fazer, professor? Já vou te mostrar. Isso aqui corresponde ao que mesmo? A 70 gramas de etanol em uma amostra. Então vamos lá. Meninas, meninos, prestem atenção nesta relaçãozinha que eu vou estabelecer aqui para você nesse momento.
A densidade do etanol não corresponde a 0,8 gramas por centímetro cúbico ou 0,8 gramas por ml? Então olha que continha que eu fiz aqui. Se eu tivesse 1 ml ou 1 centímetro cúbico, tanto faz, eu teria uma massa equivalente a 0,8 gramas de etanol. Então 1 ml de etanol equivale em massa a 0,8 gramas. Espera aí, professor, mas no álcool 70 INPM eu teria 70 gramas de etanol. Exatamente isso. Isso corresponderá a que volume de etanol? Se eu fizer essa regrinha de 3, lembre que isso aqui são grandezas diretamente proporcionais. Para 1 ml eu tenho 0,8 gramas. Se a massa aumenta, o volume aumenta na mesma proporção. Regrinha de 3, você vai multiplicar isso aqui em cruz. Se você fizer essa regrinha de 3, você vai encontrar que para 70 gramas de etanol, isso aqui corresponderá a um volume de 87,5 ml. Nossa, então quer dizer que num volume de 87,5 ml, eu teria 70 gramas de etanol. Exatamente isso. O que isso vai corresponder na análise que eu vou fazer já contigo lá no graus de Gay-Lussac? Você vai entender certinho isso aqui, ó. Para um álcool do tipo 70 graus de Gay-Lussac, veja a correlação. Nós já vamos estabelecer. O que você sabe? Ah, professor, não sei nada. Sabe sim. Você sabe que a densidade foi te dada e vale 0,8 gramas por ml. Então o que você me diz? Em 1 ml de etanol, eu teria 0,8 gramas. Porém, nos graus de Gay-Lussac, se eu te digo que eu tenho 70 graus de Gay-Lussac, eu tenho 70 ml de etanol. 70 ml de etanol corresponderia a que massa de etanol? De novo, você vai fazer uma regrinha de 3 e você vai encontrar uma massa equivalente de etanol a 56 gramas. Vamos lá. Parou agora e presta atenção no que eu vou lhe dizer. Qual álcool você deve utilizar para a profilaxia ao coronavírus? Você tem que usar o álcool 70. Mas qual álcool 70? O álcool 70 INPM. Por quê? Porque o álcool 70 INPM ele contém 70 gramas da solução alcoólica. Se você utilizar o álcool 70 graus de Gay-Lussac, você teria apenas 56 gramas de etanol em um volume de 100 ml de solução alcoólica. Portanto, o álcool 70GL contém menos massa que o álcool 70 NPM. Vamos fazer uma análise comparativa? Dá uma olhadinha aqui. No álcool 70 INPM, eu contenho quanto? 70 gramas. O que eu tenho? Se eu tenho 70 gramas de etanol, isso aqui é a quantidade que eu tenho de etanol no 70 INPM, que é maior que os 56 gramas de etanol que eu tenho lá no meu álcool 70GL. Então veja, por que você tem que usar o álcool 70 INPM? Porque o álcool 70 INPM tem mais massa de etanol, por relação da solução alcoólica do que em relação ao graus de Gay-Lussac. Esse é o grande lance. O álcool que deve ser usado é o álcool 70 INPM. Ele contém 70 gramas de etanol. Se você fizer uma análise comparativa, olha o volume de etanol que você corresponderia. Numa solução álcool 70GL, eu tenho 70 ml de álcool. Para conter as mesmas 70 gramas do álcool 70 INPM, eu teria que ter um volume de 87,5 ml. Eu teria que ter maior quantidade em volume para corresponder à mesma massa lá do álcool 70. Veja que coisa interessante. Para nós terminarmos essa análisezinha aqui, eu só vou colocar uma coisinha para você. Eu quero que você preste atenção nisso que eu vou propor aqui para você. Gente, isso aqui não é uma aula de adivinhação. Nada disso. Mas eu quero propor a você que você me acompanhe nesta
diluição que eu irei fazer aqui para você. Uma diluição. O que é uma diluição? É um processo onde você parte de uma solução mais concentrada para uma solução menos concentrada. Mas como assim? O que isso quer dizer com isso? Então vamos lá. Olha o que eu vou propor aqui para você. Eu tenho uma solução inicial. O meu início. Beleza? E o que eu tenho aqui no meu início? Eu tenho aqui um potinho, tenho um determinado recipiente, ok? E esse meu recipiente contém um determinado volume, certo? Vamos supor que aqui eu tenho um volume inicial, vamos chamar de volume 1. O início aqui eu vou chamar de 1, tá? Para facilitar as minhas notações, tá? E esse meu volume inicial aqui é de 100 ml. Beleza? 100 ml da minha solução inicial. E o que ela contém? Ela contém o meu etanol, cuja concentração inicial é de 92. Qual é a concentração inicial? Vamos apagar aqui para ficar bonitinho. Borrachinha. É de 92. 92 o que, professor? Já vou colocar aqui para você. 92 INPM. 92 INPM. O Dunga, posso fazer uma pergunta? Claro que pode. Por que é 92 INPM? Normalmente, lá da usina, eles produzem um álcool com uma concentração de etanol pela relação INPM na faixa de 92 a 92,8 INPMs. Para facilitar a nossa vida, aqui eu estou colocando 92 INPM. Vamos supor que você tem uma solução cuja concentração inicial é 92 INPM com 100 ml. E você quer diluir. O que significa diluir? É você adicionar água. Você provocará a adição de água. Água deionizada. Beleza? Professor, quando eu diluo, eu acrescento álcool aí dentro? Não. Eu somente vou adicionar água ao meu sistema. Não adiciona soluto. Você só vai adicionar aqui o teu solvente, que é água. Então é adição de água. Muito bem. O que vai acontecer? Eu vou chegar na minha condição final. Mas deixa eu desenhar um potinho aqui para você. Opa, escorregou aqui. Eu tenho aqui o meu potinho na minha condição final. Beleza? E o que vai acontecer aqui com o meu potinho na minha condição final? O que ocorreu? Ocorreu que quando eu cheguei aqui no meu final, eu percebi que ocorreu um aumento de volume. Eu tenho aqui um volume V2, que é o meu volume final. E eu gostaria de saber quanto é esse volume final para que a minha concentração final chegasse aqui aos tais 70 INPM. Ah, Dunga, entendi o que você quer fazer, menino. Você está saindo de uma solução concentrada de 92 INPM e quer chegar numa solução diluída de 70 INPM, que é a solução que a gente normalmente utiliza. Exatamente isso. Quanto que eu conseguiria, ou quanto que eu teria de volume final para essa concentração? E aí, obviamente, vai ficar fácil para a gente descobrir o volume de água que foi adicionado a esse sistema. Tá? Aqui nós vamos descobrir o volumezinho de água também. Então vamos lá. Existe uma relação. Qual é a relação? Como eu não estou adicionando soluto, a concentração inicial vezes o volume inicial vai ter que ser igual à concentração final vezes o volume final. Ué, professor, mas por que isso acontece? Porque eu não adiciono soluto, eu só adiciono solvente. Para quem não lembra, as relaçõezinhas, concentração é a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Se eu disser para você que a massa de soluto seria o quê? Passa a concentração multiplicando. Então isso aqui seria C vezes V. Gente,
se a concentração, se a massa de soluto permanece inalterada, a concentração inicial é igual, vezes o volume inicial é igual à concentração final, vezes o volume final que eu escrevi aqui para você. Concentração inicial, quanto é que é? 92. O volume inicial, quanto é que é? 100. Diga para mim, quanto que é a concentração final? O 70. Daqui eu vou obter o meu volume V2. Se você fizer essa continha, eu já fiz tudo aqui de cabeça para você, 131,4 ml. Então, este seria o volume final da minha soluçãozinha. Então, aqui nós descobrimos que esse volume será de 131,4 ml. Beleza? Então, logo, o que eu adicionei de água? Eu adicionei 31,4 ml de água deionizada ao meu sistema para que ele diluísse uma solução de concentração 92 INPM para uma concentração de 70 INPM, que é a concentração desejada para a utilização nos métodos aí de profilaxia contra o coronavírus. Meu querido, minha querida, eu só posso desejar a você um ótimo Enem, um ótimo vestibular. Utilize essa aula para você falar para os seus colegas, para os seus amigos e em várias provas. Não vai, eu acredito que isso vai ser muito pedido em nível de vestibular. Venha comigo, fica comigo, permaneça comigo, faz tua inscrição lá no canal, compartilha com seus amigos. Se você precisar de orientações educacionais em orientação na química, vem, dá um toquezinho aí no meu WhatsApp para que nós consigamos aqui pela web conversarmos e estabelecermos uma boa relação, tá bom? Obrigado, ótimas provas, ótimo Enem. Fica com Deus e um abraço. É isso aí.